Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e hoje a gente vai falar sobre o GALG 11, um fundo de logística que é líder de rendimentos durante o primeiro semestre desse ano. Então, ele é gerido pela Guardian, a gestora. Ele distribuiu nesse último mês, né, 8,4 centavos. Então a cota dele é base 10, é um fundo de cota base 10 já, que é a moda agora, né? Hoje em dia, muitos fundos estão partindo para essa parte 10, né? Ficando com cota em base 10 em vez de ser base 100. Melhora um pouco a liquidez do fundo e fica mais acessível para as pessoas que querem investir. Taxa de administração, né, 0,95% ao ano, até 1% ao ano. Então, o dividend yield dele, né, foi o grande destaque do fundo, que é 11,05%. O WALT, que é o vencimento médio, né, do portfólio do fundo, dos contratos do fundo, de acordo com a receita, né? Ele está em 9 anos, vacância zero, então todos os contratos são de longo prazo aí, e com vacância zero. São 5 ativos e tem mais 71 mil cotistas. Então é um fundo que tem aí 3 anos, né, de 2020, e ele já tem mais de 70 mil cotistas. O pessoal, então, busca muito esses fundos, base 10 também com fundo com dividend yield alto, né? E hoje a gente vai ver o porquê desse dividend yield ser um pouco mais alto e o risco que se corre para você realmente usufruir de um dividend yield mais elevado. Então, o gestor aqui faz alguns comentários. Conforme previsto no contrato de locação, 100% dos aluguéis do fundo tiveram seus índices reajustados pela inflação. Então, como os contratos são atípicos, né, todo ano você tem o reajuste de acordo com a inflação. Então, o GALG 11, ele fala que é líder em dividendos, amplia mais sua distância com dividend yield de 11,05%, porque como ele teve esse último reajuste, o dividend yield acaba aumentando se o preço da cota não aumenta, né? A liquidez média diária de 1,5 milhão. Aí ele faz a comparação aqui, líder em dividend yield no primeiro semestre de 23, ele faz a comparação aí com outros fundos, sensibilidade da cota, aí ele fala, ó, a valorização do GALG foi de 10,28. Os outros fundos andaram mais. Então, a média de valorização aí dos outros fundos de logística foi de 19,35. Então, os outros fundos valorizaram mais, ele valorizou menos, aumentou, né, um pouco a distribuição, aumentou a distância aí para os outros fundos em termos, né, de rentabilidade, dividend yield. Então, a média de 12 meses do FII Logística é 0,72% ao mês e o Guardian está com 0,90% ao mês em média. Composição do resultado por cota, então a gente vê uma linearidade aqui na questão dos resultados, né? Porque todos os contratos são atípicos, então todo mês vem aquele aluguel certo e reajusta, né, de acordo com a inflação para o outro ano. A gente vê aqui a demonstração do resultado, a DRL é sempre importante a gente observar. Então, o total de receitas do fundo é de 60 milhões e tem o total de despesas de 22 milhões. Grande parte dessa despesa não é com despesas operacionais, é com despesa financeira, né? Essa despesa financeira é uma alavancagem que o fundo tem. Ele explica como é que é essa alavancagem do fundo, ele dá um endereçamento disso aí, né? Então, o desempenho do fundo aqui, ele faz a comparação do desempenho do dividend yield com a NTNB 2035. Então, ele pega só o cupom da NTNB. Então, a NTNB é IPCA mais 5,3. E ele colocou o dividend yield do fundo. Por que eles fazem isso, né? Como a gente viu, todos os contratos são reajustados pela inflação, que é o IPCA. Então, é o IPCA mais o dividend yield. Então, quando você consegue repor, né, dentro do tijolo a inflação, o dividend yield ele fica como sendo essa taxa aqui. Ó. Então, você comparar taxa com taxa. Então, a média de mercado está em 8,78 de logística, que já está muito bom, né, muito acima dessa taxa aqui da NTNB, e o GALG está com 11,05%. Então, ao final do mês de agosto, né, o spread entre a NTNB e o fundo era de 5,75, é o dobro, né? Então, realmente uma rentabilidade muito boa que o fundo alcançou. 96% do patrimônio do FII está em imóveis e o perfil dos contratos 100% atípico. Todos os contratos do fundo são atípicos. Vencimento pela receita pela receita, né, dos empreendimentos em 9 anos. Então, você pega a média de receita quando você recebe, também o comprimento do prazo.
Aí você faz uma conta e você chega ao WALT, né, que é o prazo médio de vencimento levando em conta a receita, né, dá 9 anos. O portfólio dele, né, a gente vê aqui a principal concentração, então são 5 ativos, só que um é 2%, outro é 1%, que são esses ativos aqui da Air Liquide, né? Então a Air Liquide é pequena dentro do portfólio do fundo. Então quais ativos que você tem que prestar mais atenção? Só isso aqui, ó. O BAT Souza Cruz, que é o maior, né, 39%, a BRF Salvador e BRF Pernambuco, uma com 35%, outra com 23%. Então a gente tem que olhar o vencimento desses contratos, né, para quando é que vai ser esse vencimento. A gente já viu que vai ver aqui embaixo que o vencimento desses contratos, eles realmente só vão cancelar o contrato no vencimento, se for cancelar. Porque a revisão, né, a multa, é todos os contratos remanescentes. Então, normalmente, o inquilino, quando é nesse caso, não vale a pena deixar o imóvel, né? Tem que cumprir o contrato até o final. Então, a receita, aqui, quadro resumo dos contratos. Aí, a Souza Cruz, lá de Cachoeirinha, é a maior área, ó, 80 mil metros quadrados. Tá? É gigante lá em Cachoeirinha. O termo do contrato é 2027, né? Então, tem aí mais 4 anos, mais ou menos, aí para vencer o contrato. BRF Salvador também em 2027, né? Então a gente já tem aí, se a gente somar os percentuais do BRF Salvador com a Souza Cruz, né? Tem um vencimento grande aí em 2027. Então a Salvador está aqui, ó, 35 mais 39, 44, 74%. Então, 3/4 da receita do fundo vence até 2027, né? Então é um ponto de atenção. É o perfil da dívida. Então a dívida ela foi muito bem endereçada, né? Ele explica aqui direitinho, né, o perfil da dívida. Todas as alavancagens, né, que são as dívidas, foram realizadas sem carência de juros ou amortização. O que isso significa? Que não tem nada mascarado, porque quando você pede carência de juros ou de amortização e joga para frente, o rendimento de agora ele fica maior, né, o rendimento desse mês, do próximo ano. Quando você começa a pagar os juros e amortização, aí você tem um decréscimo da receita. Ele falou que não tem nada postergado, né, não tem nada de carência de juros ou de amortização na estruturação das dívidas. E todas as dívidas existentes no portfólio estão sendo amortizadas mensalmente e estarão 100% liquidadas até o fim dos contratos de locação. Então não vai ficar nada para depois. Terminou o contrato de locação, não tem mais dívida no fundo. Então eles endereçaram direitinho, né? Fizeram uma alavancagem bem feita aqui com relação a esses contratos. A alavancagem do fundo, né, é grande, você vê que 912 o ativo total, passivo de 300, né? Então é um pouco mais de 30%. Indexador IPCA, prazo, razão líquida de ativa, 42% do fundo. E aqui tem, né, os principais ativos do fundo. Então, esse Souza Cruz é o maior de todos, né, fica lá em Cachoeirinha, com vencimento em 2027. A multa de rescisão, como eu falei, é 100% do contrato remanescente. Então, antes de 2027, não vai rescindir. Só que quando rescindir, né, se rescindir, vai ser um percentual muito elevado do fundo, mais de 70% do fundo vencendo até 2027. Então, uma das coisas importantes, né, para quem investe no fundo é ver qual a importância desse ativo aqui para essa empresa, né, antes de investir. Então, essa é uma das coisas mais importantes que a gente vê em fundo que tem a baixa diversificação. Então, você vê, ele tem uma alta rentabilidade, tem o dividend yield mais elevado, né, do mercado, só que a concentração dele em alguns ativos e o prazo de vencimento ali da maioria até 2027 faz com que você tenha que ter mais cuidado com esse tipo de fundo, né? E ele fala, quem é o locatário, né, do Cachoeirinha aqui, ó? British American Tobacco. Então, é uma empresa aí com um faturamento global de 190 bilhões. Então, as empresas que compõem o portfólio do fundo são grandes empresas, né? Elas são empresas, ó, a nota de crédito é AAA, né? Então, são empresas realmente inquestionáveis, né? Qualidades inquestionáveis. BRF, né? Então, também é a mesma coisa, 100% contrato remanescente em caso de rescisão. Esse aqui é o de Pernambuco, né? Então, esse aqui é o galpão de Pernambuco. Esse aqui é o de Salvador, o BRF Salvador, também é a mesma coisa, multa por rescisão do contrato 100% remanescente. Então, são os dois mais ativos, ó, depois do Cachoeirinha, 35 mil metros quadrados, 30 mil metros quadrados. Somando os dois, não dá aquele outro lá, aquele outro dá mais de 80 mil metros quadrados, quase 80 mil metros quadrados, ó, 79. É gigante esse ativo aqui do Galg, no Cachoeirinha. O BRF Salvador também é a mesma coisa. A BRF também, a receita líquida global acima de 50 bilhões, né, duplo A pela FIT, triplo A pela Standard Poor's. Então, assim, são grandes empresas, né, nada a se falar com relação aos contratos e às empresas. O Liquid também são os contratos menores, multa de rescisão também 100%, né, contrato remanescente.
Mesma coisa do Canoas, né? Também locado pelo Liquid, que são ativos com uma importância menor dentro do portfólio do fundo. Ela fala da Air Liquide também, ó, é uma grande empresa, a receita líquida global é 147 bi, também equivalente AAA. Então, essas empresas, todas as empresas que são locatárias, né, dos ativos desse fundo são excelentes empresas. O problema é só no vencimento dos contratos, né? Então, a gente tem que verificar, você que quer investir nesse fundo, qual a importância desses ativos para essas empresas, né? E se eles são ativos muito bem colocados, se o caso a empresa não queira, né, fazer essa renovação, se esses ativos são facilmente colocados novamente, né, a mercado e investidos alugados por outras grandes empresas também, porque você vê que são galpões muito grandes, né? São ativos de 35, 30, 35 mil, 80 mil metros quadrados, né? Então, é bem específico, né, para algumas empresas que também têm uma atividade muito grande. Tá? Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, desse fundo. É um fundo ainda não muito conhecido, tem apenas 3 anos, mas chama a atenção no mercado por conta da rentabilidade dele. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Temos também nosso relatório de fundos imobiliários, de FIP, de FINFRA, e todos os links, né, para os relatórios, eles ficam aqui embaixo do vídeo. Então é isso que a gente tinha para hoje e até o nosso próximo vídeo.